Olha, preciso te contar algo que acabou de acontecer hoje. E honestamente, é o tipo de atualização que faz você parar e perceber que podemos estar assistindo algo verdadeiramente sem precedentes se desenrolar em tempo real. A NASA acabou de mudar a designação de status oficial para este objeto interestelar. E eu sei que isso parece burocrático e chato, mas confia em mim quando digo que isso é enorme. Esta é a forma deles de silenciosamente dizer à comunidade científica que o que estamos vendo não é mais apenas um cometa brilhante fazendo coisas de cometa. Algo está fundamentalmente mudando com este objeto, e eles não podem mais fingir que não. Então deixe-me guiá-lo através de exatamente o que mudou, por que importa, e o que pode significar para onde toda esta história está indo. Mas antes de continuarmos, se isso tem a sua atenção, você pode se inscrever, ativar as notificações e dar like a qualquer momento. E para a melhor visualização, mude para a tela cheia e aproveite o que vem a seguir. Então, até hoje, a linguagem oficial ao redor deste visitante tem sido cautelosa, mas relativamente calma. Eles o descreveram como tendo um único núcleo, uma coma ativa com algumas características interessantes. Forças mensuráveis empurrando ele ao redor que não eram puramente gravitacionais, mas nada que gritasse emergência, nenhuma fragmentação confirmada, nenhuma preocupação estrutural maior. Apenas um cometa interestelar estranho fazendo sua coisa enquanto se dirige de volta para o espaço profundo. Aquela linguagem acabou de ser reescrita nos resumos internos mais recentes que estão circulando entre as equipes de observação. Este objeto está agora oficialmente sinalizado como um objeto dinamicamente evoluindo estruturalmente, estressado com risco moderado de ruptura futura. Agora eu sei que isso parece que foi escrito por um comitê de cientistas tentando ser o mais cuidadosos possível com suas palavras. E absolutamente foi. Mas aqui está o que isso realmente se traduz em linguagem simples. Os dados cruzaram um limiar. Os números foram além do ponto onde podem continuar chamando isso de um cometa normal, sim comum, que está apenas lentamente diminuindo sua atividade conforme se afasta do Sol. Algo mais está acontecendo aqui, e está acontecendo agora mesmo. Então, o que realmente desencadeou essa mudança no status? Que pontos de dados finalmente os empurraram sobre a borda para admitir que essa coisa está estressada e evoluindo? Há 3 peças principais. E todas se juntaram nos últimos vários dias. Deixe-me quebrá-las uma por uma, porque cada uma nos diz algo crítico sobre o que está acontecendo dentro deste visitante antigo. O primeiro gatilho foi a rotação. Por semanas agora, astrônomos ao redor do mundo vêm rastreando variações minúsculas em quão brilhante este objeto aparece ao longo do tempo. A forma como você faz isso é bem inteligente. Você pega as observações de uma noite inteira e você procura por padrões em como o brilho sobe e desce. Se um objeto está rotacionando e tem pontos brilhantes ou pontos escuros ou uma forma irregular, você verá aquelas mudanças de brilho repetirem em um ciclo. Você empilha todos os seus dados. Você tenta diferentes períodos de rotação e você procura pelo que faz todos aqueles picos e vales se alinharem perfeitamente. Quando você encontra, você descobriu quão rápido a coisa está girando. No início desta campanha de observação, lá atrás, quando começamos a prestar atenção séria a este visitante, aquele período de rotação era sólido como rocha. Uma resposta clara. Um dia limpo para este cometa. Estava rotacionando, claro, mas estava rotacionando previsivelmente e consistentemente. Então algo começou a acontecer. O período começou a derivar. No início era sutil o suficiente para que você pudesse descartá-lo como ruído de medição, ou talvez apenas pequenas variações no padrão de atividade. Mas continuou derivando, continuou mudando, e a atualização de hoje representa o momento em que aquela deriva parou de ser algo que você poderia explicar e se tornou algo que você tinha que reconhecer como real e significativo. As curvas de luz mais recentes, as medições de brilho mais recentes não apenas mostram um período de rotação ligeiramente mais curto do que antes.
Elas mostram um período que está mudando rápido o suficiente para que você possa realmente medir a diferença de uma noite para a próxima. Pense sobre isso por um segundo. Estamos falando sobre um objeto que provavelmente tem vários quilômetros de diâmetro, e sua rotação está acelerando tão rapidamente que observadores podem detectar a mudança em apenas 24 horas. O pico principal de brilho na curva de luz está chegando mais cedo cada noite. O pico secundário, que costumava ser muito mais fraco, cresceu até estar quase tão brilhante quanto o primário. E quando você tenta ajustar um único período de rotação constante a todos os dados acumulados das últimas semanas, simplesmente não funciona mais. O modelo quebra. Os picos não se alinham. A única forma de fazer sentido é admitir que a taxa de rotação em si está mudando. E mudando rapidamente. A rotação está acelerando. Isso ali é sua primeira bandeira vermelha maior para um objeto sob estresse estrutural. Porque objetos no espaço não apenas decidem aleatoriamente girar mais rápido. Algo tem que fazer isso acontecer. Algo tem que estar exercendo torque neste corpo, torcendo ele, empurrando ele, mudando seu momento angular. E no caso de um cometa, há realmente apenas uma coisa que pode fazer isso: jatos. Desgaseificação. Material erupcionando da superfície em direções que não são perfeitamente simétricas, que criam uma força de recuo, como um motor de foguete desequilibrado, que gira o corpo inteiro enquanto dispara. O fato de que esse spin-up está acelerando nos diz que aqueles jatos não estão se acalmando, não estão desvanecendo, estão em andamento, são poderosos e estão continuando a bombear energia na rotação deste objeto. Isso nos traz a segunda peça de evidência que empurrou a NASA a mudar a designação de status. E esta é ainda mais visualmente impressionante quando você realmente olha para as imagens. A coma interna mudou de forma quando as equipes de observação empilharam suas últimas imagens profundas, as que têm as exposições mais longas que mostram os detalhes mais fracos, e as compararam com imagens de apenas uma semana ou 2 atrás. Elas notaram algo imediatamente. O centro mesmo deste objeto, a região bem ao redor de onde o núcleo deveria estar, não parece mais um simples brilho suave, arredondado. Em vez disso, o que você vê agora está distorcido, está esticado, tem essa aparência quase pinçada, como algo sendo puxado em 2 direções ao mesmo tempo. Há uma concentração brilhante de luz de um lado, um lóbulo ligeiramente mais fraco de luz do outro lado. E entre eles há essa ponte fina de brilho conectando os dois. Não são 2 objetos completamente separados ainda. Não é uma divisão ou fragmentação confirmada. Mas definitivamente não é o núcleo redondo confortável que você esperaria de um único núcleo sólido. Além daquele núcleo distorcido, há esses arcos fracos visíveis na coma. Eles parecem quase ondulações se espalhando para fora do centro e representam material que foi lançado em explosões discretas, em vez de em um fluxo contínuo suave. Cada arco é basicamente uma foto instantânea de um momento em que o cometa teve uma explosão particularmente forte, e conforme aquele material se expande para fora e é empurrado pela pressão de radiação solar, ele cria essas conchas ou ondas que podemos ver em camadas na coma quando você junta essas 2 coisas: a região interna esticada e os padrões de explosão na coma externa. Você está olhando para um objeto que absolutamente não está em equilíbrio. Isso não é algo calmamente e gentilmente liberando material conforme aquece. Isso é algo sendo ativamente deformado, puxado contra sua própria força estrutural, ventilando o material em pulsos conforme pressões internas se constroem e se liberam. A terceira e última peça que convenceu a NASA a atualizar o status veio dos cálculos orbitais. E esta fica um pouco técnica, mas fique comigo porque é realmente importante. Toda vez que novas medições de posição chegam de observatórios ao redor do mundo, a equipe de dinâmica orbital tem que recalcular a trajetória. Eles têm que descobrir onde este objeto está, para onde está indo e quão rápido está se movendo. Para a maioria dos objetos no espaço, a gravidade faz todo o trabalho pesado naqueles cálculos. Você pluga a massa do Sol.
Você pluga a massa e posição dos planetas se quer ser realmente preciso, e pode prever onde algo estará com incrível precisão. Mas cometas são diferentes. Cometas têm jatos. Aqueles jatos não apenas fazem imagens bonitas, eles exercem força, gás e poeira, fluindo da superfície em alta velocidade, criam um efeito foguete, um empurrão que ligeiramente altera a trajetória de formas que a gravidade pura não pode explicar. Então, quando você está modelando a órbita de um cometa, você tem que incluir o que é chamado de termo não gravitacional, um fator de correção extra que contabiliza aquele empurrão. Agora aqui está a coisa. Se a atividade de um cometa está diminuindo, se está se movendo mais longe do Sol, e esfriando, e se acalmando, aquele termo não gravitacional deveria encolher ao longo do tempo. O empurrão deveria ficar mais fraco. A correção deveria ficar menor. Eventualmente deveria se tornar negligenciável. Não é o que está acontecendo aqui. O ajuste orbital mais recente, o que incorpora todos os dados de posição mais recentes, mostra que o termo não gravitacional não está encolhendo, está se mantendo constante em magnitude geral, significando que a força total do empurrão não diminuiu, mas ao mesmo tempo, a direção daquele empurrão está mudando, está rotacionando, está mudando orientação conforme o objeto gira, e conforme diferentes jatos ligam e desligam através de sua superfície. Aquela combinação de empuxo sustentado mais uma direção continuamente mudando é uma assinatura de algo profundamente instável. Significa que as forças agindo neste núcleo estão evoluindo mais rápido do que os modelos previram. Significa que o padrão de atividade não está se estabelecendo em uma configuração estável. E significa que o próprio objeto não está relaxando. Então vamos somar essas três peças de evidência. Você tem spin-up, que está acelerando, em vez de desacelerar. Você tem uma estrutura interna que está esticada e distorcida em vez de redonda e simétrica. E você tem um empurrão autogerado da desgaseificação, que está permanecendo forte e mudando de direção, em vez de desvanecendo. Junte tudo isso. E você tem um objeto que fundamentalmente não é estável. E é por isso que o status mudou. É por isso que a NASA decidiu que tinha que atualizar a linguagem que estava usando para descrever essa coisa. A coisa-chave para entender é que isso quase certamente não é um pedaço sólido de rocha. Objetos interestelares como este, especialmente os que ascendem tão dramaticamente quando chegam perto do Sol, são provavelmente mais como pilhas frouxamente ligadas de gelo e poeira antigos. Pense nisso como uma mistura de gases congelados, principalmente gelo de água, mas também monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amônia, tudo embalado junto com poeira de silicato e talvez alguns compostos orgânicos, tudo grudado por bilhões de anos de frio e gravidade nas profundezas do espaço interestelar. A estrutura é provavelmente em camadas, fraturada, cheia de rachaduras e zonas fracas de ciclagem térmica, e dano por radiação, e talvez até colisões de sua vida anterior em qualquer sistema estelar de onde veio, quando este objeto fez sua aproximação mais próxima ao nosso Sol, quando mergulhou através do periélio alguns meses atrás. As camadas externas aqueceram primeiro. Elas absorveram a luz solar, aqueceram além de suas temperaturas de sublimação e começaram a ventilar. Isso é o que nos deu as explosões iniciais, o brilho dramático, as formas estranhas na coma que chamaram a atenção de todos em primeiro lugar. Mas aqui está a coisa crítica. O calor não apenas para na superfície, continua trabalhando seu caminho para dentro, conduz através do material, penetra mais e mais profundo no interior com o tempo. Então agora mesmo que este objeto esteja se movendo para longe do Sol e a superfície possa realmente estar esfriando, ainda há bolsões profundos de gelo volátil dentro que estão apenas agora alcançando suas temperaturas de gatilho. Material que foi protegido por camadas externas durante o periélio está agora finalmente ficando quente o suficiente para sublimar. E toda vez que um daqueles bolsões de gelo atinge seu ponto de vaporização e se transforma em gás, várias coisas acontecem de uma vez. Primeiro, obviamente, libera uma explosão de material fresco na coma, gás novo, poeira nova, um pulso fresco de atividade.
Segundo, quando aquele gás escapa através de rachaduras e ventilações no material sobrejacente. Ele exerce força, ele empurra. Se aquela ventilação está fora para um lado do núcleo, se não está apontando diretamente através do centro de massa, ela cria torque. Ela gira o objeto um pouquinho mais rápido, ou empurra seu eixo de rotação, ou ambos. Terceiro, e este é o sutil, ela muda a distribuição de estresse interna. Pense assim, antes daquele bolsão ventilar, o material ao redor dele estava sob uma certa pressão, comprimido pelo peso de tudo acima dele e a força da estrutura circundante. Quando o gelo se transforma em gás e escapa, aquela pressão é subitamente liberada naquela região, mas as áreas circundantes ainda estão sob estresse. A rede inteira de rachaduras e fraturas e zonas fracas por todo o interior tem que se ajustar a esta nova distribuição de forças. A maioria dos cometas pode lidar com esse tipo de coisa por um tempo. A maioria dos cometas sobrevive à passagem do periélio e às semanas de atividade depois, sem se quebrar. Mas este visitante interestelar pode estar em desvantagem, por várias razões. Primeiro, é provavelmente velho, muito velho. Essa coisa tem vagado pelo espaço interestelar por quem sabe quanto tempo, milhões de anos, dezenas de milhões de anos, talvez mais. Durante todo aquele tempo, foi exposto a raios cósmicos. Foi ciclado entre diferentes temperaturas conforme derivou através de diferentes regiões do espaço. Pode ter sobrevivido passagens próximas a outras estrelas, ou encontros com outros objetos. Sua estrutura interna provavelmente foi retrabalhada e danificada muito antes de entrar em nosso sistema solar. Não é um cometa fresco e pristino, é um sobrevivente. E sobreviventes carregam cicatrizes. Segundo, já passou por muito nos últimos meses. Sobreviveu ao que parece ter sido uma passagem de periélio extremamente ativa. Passou por semanas de explosões selvagens e mudanças dramáticas de brilho. Já foi estressado. A margem para absorver estresse adicional. O fator de segurança, se você quer pensar em termos de engenharia, é provavelmente muito menor do que era antes. Agora, camada em cima de tudo isso, o fato de que a rotação está acelerando. Uma taxa de rotação mais rápida significa mais força centrífuga tentando arremessar material para fora. Especialmente perto do Equador, onde a velocidade rotacional é mais alta, se o objeto já está rachado e fraturado. Se já há zonas fracas na estrutura, então aumentar a força centrífuga vai começar a puxar aquelas zonas fracas mais e mais fortemente. E lembre-se, a região do núcleo interno está visivelmente distorcida, não é redonda. Isso significa que a força centrífuga não está sendo distribuída uniformemente. Algumas partes do objeto, as partes que estão se projetando mais, que estão mais longe do eixo de rotação, estão experimentando estresse mais alto do que outras partes, estão sendo puxadas mais forte, estão sendo esticadas mais. Ao mesmo tempo, você tem esses jatos que ainda estão disparando, ainda empurrando, e não apenas empurrando em uma direção constante, mas mudando de direção conforme o objeto rotaciona, e conforme diferentes ventilações se tornam ativas ou dormentes. Isso está adicionando forças variáveis em cima do estresse centrífugo já crescente. Este é exatamente o tipo de cenário que leva à falha estrutural. Esta é a receita que você usaria se estivesse intencionalmente tentando rasgar algo. Você gira mais e mais rápido. Você carrega desigualmente. Você torce com forças fora do centro e espera para ver o que quebra primeiro. Agora, para ser absolutamente claro, o status atualizado da NASA não diz que a ruptura é iminente. Não diz que a fragmentação foi confirmada. A linguagem ainda é cuidadosa, ainda medida, ainda conservadora da forma que designações científicas oficiais têm que ser. Mas o que diz? E você tem que ler nas entrelinhas um pouquinho aqui. É isto. Não estamos mais lidando com um objeto estável. Não estamos mais observando algo que está apenas passivamente respondendo ao aquecimento solar de uma forma previsível. Estamos rastreando algo que está ativamente se remodelando sob estresse agora mesmo, neste momento. E não podemos garantir que deixará nosso sistema solar na mesma configuração que tem hoje. A partir daqui, há basicamente 2 caminhos possíveis para frente.
No primeiro caminho, o que todos meio que esperamos que estamos. A atividade finalmente começa a diminuir nas próximas semanas. Os bolsões mais profundos de gelo volátil terminam de ventilar. O calor interno começa a irradiar para longe. A atividade dos jatos gradualmente enfraquece e eventualmente para. O spin-up desacelera e estabiliza em alguma nova taxa de rotação mais rápida, mas para de acelerar. A estrutura interna, mesmo que distorcida e esticada, consegue encontrar um novo equilíbrio. As forças se equilibram em uma nova configuração que pode se manter junto. E este visitante interestelar navega de volta para o espaço profundo, como uma versão cicatrizada, mutada, profundamente alterada do que era quando chegou, mas ainda fundamentalmente em uma peça. Carrega o registro deste encontro em sua nova forma, em sua rotação mais rápida, na forma como sua superfície foi despojada e modificada, mas sobrevive. No segundo caminho, as coisas vão diferentemente. A rotação continua subindo. A distorção interna fica pior em vez de estabilizar. Novos bolsões de gelo continuam ventilando. Novos jatos continuam disparando. E o ato de reequilíbrio que está acontecendo dentro do núcleo não pode acompanhar. O material não pode redistribuir o estresse rápido o suficiente. As zonas fracas na estrutura, as rachaduras e fraturas e regiões danificadas, começam a alargar, começam a falhar. Em algum ponto naquele caminho, talvez em dias, talvez em semanas. Não sabemos. A frase objeto estruturalmente estressado se torna objeto rompido. O núcleo não se mantém junto mais. Se desfaz. Como isso acontece? Como parece? Quantos pedaços resultam? Se é um esfacelamento catastrófico ou um desmoronamento gradual, ou algo entre. Não podemos prever. Cada cometa que se quebrou na história registrada fez isso um pouco diferentemente. Mas o resultado final é o mesmo. Em vez de um visitante interestelar deixando nosso sistema solar, teríamos múltiplos fragmentos, cada um em trajetórias ligeiramente diferentes, cada um carregando uma peça do corpo original. Não estamos lá ainda. Quero ser muito claro sobre isso. Este não é um anúncio de ruptura. Esta não é confirmação de que o objeto se desfez. Neste momento, essa coisa ainda está se mantendo junta, está estressada, está evoluindo, está em um estado precário, mas está intacta. Mas a mudança de hoje, na designação de status oficial, é a forma da NASA de reconhecer que ambos aqueles caminhos, o caminho de sobrevivência e o caminho de ruptura, agora são igualmente plausíveis. Ambos estão sobre a mesa. A versão segura e chata desta história. Aquela onde explodiu dramaticamente perto do periélio, e então se acalmou, e desvaneceu, e silenciosamente deixou o sistema solar sem incidente. Aquela versão não se encaixa mais nas observações. Os dados não nos deixam contar aquela história. O que estamos testemunhando em vez disso é algo muito mais dinâmico, muito mais incerto e, honestamente, muito mais fascinante. Estamos assistindo um pedaço antigo de material interestelar, algo que se formou ao redor de outra estrela em outro tempo e tem vagado pela galáxia por éons. Estamos assistindo ele responder em tempo real ao ambiente intenso perto do nosso Sol. Estamos vendo ele mudar. É onde estamos. É o que a atualização de status de hoje realmente significa. E é por isso que as próximas semanas vão ser absolutamente críticas, para entender não apenas este único objeto, mas o que acontece com visitantes interestelares em geral. Quando encontram o ambiente perigoso energético perto de uma estrela como o nosso Sol, se esta revelação sobre a mudança de status oficial que a NASA marcou hoje para o 3I Atlas, sobre como o objeto está agora designado como dinamicamente evoluindo estruturalmente, estressado com risco moderado de ruptura futura, sobre como 3 peças de evidência convergiram mostrando rotação acelerando estrutura interna distorcida, esticada e empurrão não gravitacional sustentado mudando direção. Mudou sua perspectiva sobre se este visitante interestelar antigo vai sobreviver intacto ou fragmentar sob estresse. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque estamos rastreando cada medição, cada curva de luz, cada imagem nova,
para ver qual caminho este objeto vai tomar. E quando o momento decisivo chegar, quando estabilizar ou romper, estaremos documentando em tempo real. Deixe um comentário. Você acha que vai sobreviver ou fragmentar? E compartilhe este vídeo, porque estamos testemunhando algo verdadeiramente sem precedentes. Um objeto interestelar antigo se remodelando sob estresse. E ninguém sabe como termina.